Olá, o Trajetórias está no ar. Hoje nós vamos apresentar mais uma vereadora eleita para a legislatura de 2013 a 2016 aqui em Porto Alegre. Ela é a única representante do PPS na Câmara Municipal. Eu estou falando de Anne Ortiz, vereadora que promete dar prioridade a projetos na área da educação. Anne Machado Ortiz tem 29 anos, é solteira e natural de Canoas. Nascida em 19 de outubro de 1983, é a mais velha dos 5 filhos da enfermeira Isalete Machado e do político e engenheiro mecânico Ernesto Ortiz. Assim que concluiu o ensino médio, Anne começou a colaborar como voluntária em projetos sociais junto a comunidades carentes de Porto Alegre. Em 2003, mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar artes cênicas e cursar Direito. Morou na cidade por cerca de 3 anos e chegou a fazer alguns trabalhos como atriz. Mas, em 2005, decidiu voltar à capital gaúcha para ficar mais próxima da família e retomar as aulas na Pontifícia Universidade Católica. Em 2008, apostou em um novo desafio e candidatou-se pela primeira vez a vereadora da capital pelo PSDB. Mas Anne não alcançou o número de votos necessários para assumir o posto. Em 2009, concluiu a graduação em Direito e começou então a atuar como advogada autônoma. No ano seguinte, voltou a disputar uma eleição, desta vez para deputada estadual, ainda pelo PSDB. Mas foi como assessora do então deputado estadual Luciano Azevedo, hoje prefeito de Passo Fundo, que Anne decidiu trocar de partido e tentar novamente uma cadeira no Parlamento de Porto Alegre, dessa vez representando o PPS. Nas eleições de 2012, Anne somou 5.940 votos e foi a 24ª candidata mais votada entre os 36 representantes da Câmara Municipal. Vereadora, obrigada por nos receber na sua casa. Tudo bem? Tudo bem. Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria que a vereadora contasse um pouquinho como começou esse interesse pela política, como é que começou a trajetória política. Claro. Eu, desde muito pequena, eu convivo com a política. O meu pai se naturalizou brasileiro e se filiou a um partido e se candidatou a prefeito de Palmares do Sul, uma cidade que é sede de Quintão, que foi a praia que eu cresci, assim, a minha família foi para lá por causa do comércio e por ter uma identificação muito grande, por ter trabalhado muito pela cidade, ele decidiu se candidatar a prefeito e aí foi eleito já na primeira vez e desde então eu participo muito, assim, eu me envolvi, eu era criança, eu adorava, assim, toda aquela história, a campanha, ir para as ruas e me lembro também da primeira vez que a gente teve o voto direto pós-ditadura. Me lembro da minha mãe ir votar e eu ir de mão com ela, assim, ai, vamos votar, eu vou votar junto. Então eu sempre gostei muito da política, eu sempre tentei participar da maneira que foi possível, assim, logo que eu saí do colégio. Eu me cadastrei no Parceiros Voluntários, para poder fazer algo, assim, algo a mais, algo que pudesse ajudar outras pessoas. E daí surgiu, e um dia eu decidi, até por estar super descrente com a política, por achar que a gente poderia ter pessoas melhores, e aí reclamava muito. Daí eu falei, eu não vou ficar reclamando e vou me candidatar. Aí juntei algumas amigas minhas e disse, olha, vou concorrer. E aí elas super toparam, assim, aí a gente fez a campanha junto num grupo de amigas, isso foi em 2008, a primeira vez que eu me candidatei, e eu fui bem, eu fiz acho que 1.400 votos na época, fiquei super contente, assim, eu fui a mulher mais votada do partido, então isso me deu mais vontade ainda de seguir. E aí foi, né? Daí foi caminhando, eu concorri de novo em 2010. Aí eu fui, já tinha um grupo maior, né, de amigos me ajudando.
antes mesmo de concorrer, só para organizar assim cronologicamente, antes mesmo de concorrer a primeira vez em 2008, quando eu voltei a morar em Porto Alegre, eu decidi que eu ia eu tinha um comércio e eu sentia falta das pessoas ter um trabalho melhor, ter uma qualificação melhor, e decidi fazer um trabalho de qualificação profissional dentro de uma comunidade, que eu tinha uma grande amiga, que até hoje é minha amiga lá nessa comunidade, que é a Dona Nora, de qualificar as pessoas daquela comunidade para poder encaminhar para o mercado de trabalho. Então eu comecei a fazer esse trabalho lá, e junto com a vontade de concorrer, de ter uma ideia assim, de poder fazer mais, de poder trazer informações de fora, de trazer experiências para dentro de Porto Alegre, para poder transformar a cidade que eu adoro, que eu resolvi, depois de um tempo morando fora, que eu queria ficar aqui, que é aqui que eu gosto de viver, é aqui que eu quero morar, que eu quero ter filhos, que eu quero trabalhar, de desenvolver e de poder fazer Porto Alegre uma cidade melhor. Aí eu concorri em 2010, concorri a deputada, foi uma experiência super importante, acho que a gente amadurece muito. Também não me elegi, né, nessa eleição, mas eu consegui uma quantidade de votos maior, eu adquiri o respeito de muitas pessoas. Para 2012, eu fazer uma votação que para mim não foi surpreendente, assim, porque foi fruto de um trabalho, mas eu fiquei muito feliz por ter o reconhecimento desse trabalho que eu já tinha muitos anos. Claro que eu fiquei chateada quando sai na mídia, a Anne, uma guria bonitinha, não sei o que, se elegeu. Não foi assim, sabe? Isso quem diz é quem não me conhece, é quem não conhece o meu trabalho, quem não conhece a minha trajetória, que eu estava já na terceira eleição. Eu até brinquei, sabe, com os jornalistas, falei, olha, se fosse por uma cara bonita, eu estava eleita lá em 2008, né? Então foi uma trajetória, eu fico muito triste quando acontece isso, porque é um tipo de preconceito, sabe? É um preconceito comigo, mulher, é um preconceito com os eleitores que votaram em mim, porque eles não votaram por isso, eles esperam, são pessoas que são críticas, sabe? Tu tá, então, levando o eleitor a votar meramente por uma figura e tá ignorando toda a parte crítica que ele faz de uma pessoa política, desvalorizando o voto, sabe? E isso não pode acontecer. E vereadora, voltando um pouquinho então no tempo, quando a senhora se filiou ao PSDB, como é que foi essa questão da filiação partidária? Bom, eu primeiro me filiei ao PSDB porque eu tinha um contato assim com o partido, era um partido que eu frequentava, que eu conhecia pessoas, então eu estava envolvida de certa forma com o partido e acabei me filiando no PSDB. E aí eu concorri, as 2 vezes que eu concorri foi pelo PSDB. E depois houve aí uma mudança de partido, né? Sim, depois da segunda eleição, em 2010, eu fiquei um pouco decepcionada assim, com a política, com como que o partido tratava as coisas internas, assim, e decidi que eu não queria mais. Falei, eu não quero mais, eu estava formada já, vou me dedicar à minha profissão, vou advogar. Fui advogar num escritório e o Luciano Azevedo, deputado na época, me convidou para conversar e disse, não, Anne, eu acho que tu tem que continuar, a gente precisa da juventude, precisa de mulheres que batalhem como tu, então vem pro PPS, volta, não desiste e tal. E aí eu acabei indo, primeiro eu falei, vou pensar então, vou conhecer mais o partido, aí eu conheci mais o partido, mais as pessoas do PPS. Eu fiquei muito feliz da forma que eles conduziam, sabe, o partido, a participação dos novos filiados, a participação de como eles me deixavam participar como mulher para poder levar para dentro do partido a importância da mulher nesse pleito e não só para cumprir cota, porque a cota dos 30% não é para o sexo feminino. Pode ser para os homens também, quando um dia as mulheres forem a maioria, a gente vai ter que dizer, olha, precisamos de 30% de homens para preencher. Então, eu fui para o PPS, eu trabalhei 1 ano junto com o deputado,
Foi super importante essa experiência. Eu achei assim, ó, ele é uma pessoa sensacional, que trabalha muito, que leva a política muito a sério. E ali eu vi assim, nossa, é essa maneira que eu quero fazer política, é dessa forma, é indo até as pessoas, é indo até as bases, conversando, entendendo o que está acontecendo e conhecendo também o problema e tentando resolver da maneira que der, né, da maneira possível, para conseguir resolver essas questões. E como foi aí a campanha em 2012? Mudou muita coisa desde a primeira eleição? Já estava mais experiente? Claro, a experiência sempre nos ajuda, né? A gente aprende muito mais com uma derrota do que com uma vitória. Mas a campanha praticamente foi muito parecida, assim. Foi uma campanha feita com amigos, uma campanha feita com a família. A minha família se envolve muito. Os meus tios, as minhas primas, tias, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão ficava furioso que a minha mãe saía para colar lambe-lambe para mim. Ela saía na noite, voltava do trabalho, pegava o balde de tinta, as folhas de cola, as folhas e saía colar cartaz. E ele ficava furioso, Eliane, isso não é trabalho da mãe fazer. Mas é uma maneira de ajudar, é uma maneira de se envolver e eu não tinha muito recurso. É muito difícil e isso é uma questão que a gente tem que tratar também. Agora na reforma política, os financiamentos de campanha é muito difícil para nós, para as mulheres principalmente, conseguir recurso para quem está começando. Então é uma campanha financiada por mim, pela minha família e também onde ela se envolve, trabalha e vai voluntariamente tentar ajudar. E além da carreira política, então a vereadora também tem diversas experiências profissionais, né? Formada em Direito, sim. Empreendedora também, porque dizia que já atuou no comércio em diferentes segmentos. Já tive uma empresa, desde pequena eu trabalho muito. A minha avó sempre me levou para trabalhar, eu e minhas primas, assim, era vamos, vamos trabalhar. Isso foi muito importante, assim, isso me despertou uma vontade, assim, um empreendedorismo de querer trabalhar e com 18 anos eu abri a minha primeira empresa. E vi como é difícil ter uma empresa num país que os impostos são muito grandes. A minha empresa era uma firma individual, mas eu tinha um sócio. Eu tinha um sócio que me cobrava impostos absurdos e que me deixava à mercê de bandidos. Eu fui assaltada muitas vezes, foi por isso que eu fechei. Porque já era muito difícil trabalhar com a carga tributária que a gente tem e ainda ser assaltado